Ok, então na última aula a gente chegou a fazer esse cadastro aqui, e aí a gente iniciou, fez essa funcionalidade aqui, provavelmente toda ela já estava funcionando aqui, a gente está conseguindo salvar aqui tranquilamente, não tem nenhum problema. Agora nós vamos começar a dar uma atenção aqui na parte visual. Então, quando a gente fala da parte visual, a gente tem diversas formas de se abordar isso aqui. A gente tem alguns templates que o próprio Laravel aplica, a gente tem a utilização de algo mais simples, um HTML, CSS puro, a gente pode utilizar algum layout pronto que a gente baixa na internet, a gente pode pegar um layout daqueles que a gente adquire e adaptar para a usabilidade da ferramenta que a gente vai focando. Então, assim, as possibilidades de layout, elas são, vamos dizer assim, infinitas. É a parte que dá maior liberdade criativa aí para quem está utilizando o site, desde que se respeitem as questões de usabilidade e tal. O layout costuma ter uma usabilidade, uma parte mais criativa, bem interessante aí. Uma coisa que é importante ressaltar é que algo que é muito comum em web sistemas e até em web pages mesmo, quando você trabalha com páginas web, é que existe uma padronização. Então, qualquer uma das páginas que você vai utilizar, elas vão seguir sempre aquele mesmo padrão, aquele mesmo formato. Então, essa questão da padronização é um ponto importante de analisar, porque hoje em dia já não faz mais sentido a gente pegar esse formato e sair replicando. A gente costuma trabalhar muito com o formato de templates. Então, nós vamos pegar aqui no nosso Laravel aqui, e a primeira coisa que nós vamos fazer quando a gente estiver trabalhando é fazer a criação de um template. Como assim pode dar crash, meu coisa daqui? Eu não entendi qual que é o sentido da sua pergunta. Layout pesado? Sim, se você trabalhar com muitas ferramentas, muitas bibliotecas, na verdade não vai dar crash, mas você vai ver que existe um tempo de requisição mais lento pela quantidade de bibliotecas que você vai baixar. Então, se você estiver, por exemplo, trabalhando com um site, obviamente existem alternativas para você contornar isso. Você pode contratar um serviço de cache que melhora, que consegue consolidar suas bibliotecas mais fácil. Você tem esses frameworks hoje que eles trabalham muito com o processamento do lado do cliente. Por isso que cada vez mais a gente vê que os navegadores aumentam o consumo de memória e de desempenho para serem executados e tal. Então, sim, pode ser um ponto importante, principalmente porque na maioria das vezes a renderização ela ocorre toda do lado do cliente. Então, um layout, talvez, que você pode fazer, ele não seja tão interessante dependendo de qual que é o potencial de máquinas que você vai atingir para os seus usuários. Um exemplo que posso dar para vocês, existem empresas que não trabalham com, eles trabalham com aqueles que eles chamam lá de thin client, que são como se fosse um computador que acessa um servidor central, ele só consegue ter as informações da empresa se ele acessar lá, ele acessa geralmente por aquela metodologia do Active Directory do Windows. Então, você tem um servidor principal, aí o usuário se autentica e ele está consumindo o recurso lá do servidor. Dessa forma, quando você trabalha com Thin Client, você não precisa de ter tanto processamento dentro dele. E aí, talvez, dependendo, se você estiver trabalhando com um sistema, com uma página web muito pesada, ele pode engasgar e pode dar problema no processamento. Então, é importante você analisar, porque geralmente quando a gente fala em web systems igual isso aqui, a gente tem o público-alvo que a gente quer atingir. É um pouco diferente de um website, que a gente pretende atingir o máximo de pessoas possível. Quando a gente fala de um web sistema, a gente já tem mais ou menos uma noção de qual é o público que a gente quer atingir. E aí um dos requisitos que você precisa analisar vai ser isso. Principalmente quando você trabalha com, igual eu comentei, com metodologias que são mais ativas do lado do cliente, que são metodologias que costumam utilizar os JS, seja Node.js, React. Essas metodologias elas podem ter um pouquinho de problemas na máquina do cliente. Mas é tudo questão também de quanto de recurso, de quanto de, entre aspas, firula, né, vamos dizer assim, mas de quanto de coisas que você está adicionando no seu layout para deixar ele mais pesado ou não. Uma coisa que, por exemplo, também que pode dar muito problema são aquela parte de gráficos. Dependendo da quantidade de gráficos, como as bibliotecas geralmente não tem esses gráficos já pré-renderizados, eles montam os gráficos ali na hora, eles precisam
de tanto parte visual, então precisa de consumo de memória, de processamento, isso pode dar algum problema sim. Mas é mais difícil, depende muito, e quando costuma acontecer isso é mais relacionado à máquina do cliente mesmo e não a um problema no site. Na nosso caso aqui, eu imagino que vocês no último semestre vocês devem ter trabalhado com o Bootstrap, certo? Com a Cynthia, ou vocês trabalharam com alguma metodologia visual diferente? Você pode me dar só um digitar aí, por favor, no chat, o que vocês utilizaram? A parte visual, forma livre, mas e vocês chegaram a ver o que? Bootstrap, o que vocês utilizaram aí? O que vocês acham que a gente trabalha? Porque pra mim também tanto faz. Eu preciso usar alguma coisa aqui no site. Bootstrap, CSS puro. Eu vou fazer o seguinte, para padronizar e para facilitar, porque o nosso foco também não é ficar muito focado em CSS nem nada do tipo, eu vou utilizar o Bootstrap e depois nas próximas a gente pode até utilizar algum layout pronto da internet, fazer modificação. E só para facilitar a minha vida mesmo, eu vou utilizar o Bootstrap aqui nesse caso. Então o que eu vou fazer? É só para a gente entender quais são os passos. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um template. Esse template vai ser a forma que a minha página vai ser exibida. Então ele não vai ter, por exemplo, esses campos em específico, ele vai ter as divisões, quais são as áreas que vai ficar o cadastro, qual área que vai ficar outra coisa, onde vai ficar o menu. Esse vai ser a funcionalidade do meu template. Ele vai estar lá e vai ter um template definido. Depois disso, aí nós vamos aplicar esse template sobre a página que a gente está aqui agora e sobre as páginas posteriores a gente vai criar já elas utilizando esse template aí. Então nós vamos fazer basicamente isso. Para a gente criar um template, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no meu projeto, lá na parte de Resource, Views. Aí eu vou vir aqui na parte de, eu tenho já a cliente, a teste, né? Eu vou vir aqui e vou criar pode ser qualquer nome que eu vou criar template aqui. E aí aqui dentro eu vou criar um arquivo que eu vou chamar ele de master.blade.php. Esse master.blade ele vai ser o meu arquivo que vai ter o meu básico do básico lá, o meu template de CSS. Para eu poder trabalhar com isso aqui, eu vou vir aqui e vou incorporar a biblioteca do Bootstrap dentro do meu projeto. Então eu vou vir aqui ao Bootstrap. E vamos baixar ela aqui. Poderia ser feito como livre também? Poderia, mas igual eu já comentei com vocês, a minha habilidade com certeza de CSS não é das melhores, então eu prefiro trabalhar com um framework que eu sei que pelo menos já vai me dar um guideline interessante. Ele pode não ser o framework melhor, mas pelo menos ele tem uma praticidade aí que traz pra gente. Aí, o que acontece? A gente pode vir aqui e dentro dessa pasta public aqui, que vai ser a pasta dos arquivos públicos, eu vou criar uma pastinha chamada CSS. E aí dentro dessa public CSS eu vou colocar a minha biblioteca do Bootstrap que está aqui. Então eu vou pegar a bootstrap.css aqui dentro. E aí, agora, nós vamos vir aqui e lá na minha Resources Views, lembra que a gente criou aqui na cliente algumas coisas aqui que são básicas, né? Por exemplo, HTML, o form, o body e tal. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui, eu vou criar um HTML. Eu vou pôr um head aqui. Vou pôr um title, por quê? Porque eu estou definindo o formulário padrão. Então eu vou vir aqui e vou definir, por exemplo, meu primeiro projeto. Aí nós fechamos nossa head. E aí nós vamos ter a nossa body. E aí nós fechamos o nosso HTML. E aí, lembra que o Bootstrap ele trabalha dentro de uma classe de container aqui. Então eu vou criar aqui meu container.
E aí nós vamos vir aqui. E aí o que acontece? Isso aqui seria como se a gente estivesse imaginando que é a estrutura padrão da minha página. Isso aqui vai ter em todas as páginas. Agora, vai existir alguns lugares que a gente vai querer encaixar o conteúdo, independente de qual de forma diferente da página que a gente está. Então, imagina, nessa casa aqui do cadastro de cliente, a gente vai ter essa parte do cadastro aqui, ela vai ser encaixada nesse lugar. Mas se eu estivesse trabalhando, por exemplo, o cadastro de um professor, o cadastro de um carro, o cadastro de um produto, seria diferente essa incorporação. Então, ela muda de acordo com a página que eu estou. Dessa forma, a gente não consegue definir ela dentro do meu template. O template eu só coloco coisas que são genéricas. Então, eu posso vir aqui no meu template e definir um yield, que é justamente um campo genérico. E aí, o que vai acontecer? Como esse template seria como se fosse uma... Imagine lá na programação orientada a objetos, se o template fosse como se fosse uma interface, ou então uma classe abstrata. E aí, lá dentro, depois do seu filho, ele tem de implementar o que vai vir dentro desse conteúdo, desse yield. Então, eu vou vir aqui, vou criar um yield de cadastro. E também vou vir aqui, vou criar um outro yield de listagem. A diferença principal, a gente não precisa obrigatoriamente preencher todos esses yields. Então, eu posso ter uma tela, por exemplo, que tenha só listagem, e eu não preciso preencher esse yield de cadastro. Mas a partir do momento que ele está definido aqui, é como se na hora que eu estivesse renderizando a minha página, ele vai vir aqui nesse lugar aqui do yield de cadastro e de colocar tudo aquilo que eu defini como esse yield de cadastro aqui dentro. E aí, como que a gente faz para poder utilizar isso aqui na nossa página? Na hora que eu estou utilizando os templates, só para mostrar aqui, ó, Laravel template. Template aqui, ó. Quando a gente está criando os nossos templates, a gente tem lá, por exemplo, aqui algumas impressões, tal, boletim, isso aqui não importa para a gente. E aí a gente define aqui, por exemplo, as nossas, que tem as questões de usuário, depois que a gente vai carregar também, que são sessões para verificar se está autenticado ou não. Mas aí, por exemplo, ele começa lá fazendo a criação, que tá vendo, por exemplo, a REST section, que a gente poderia utilizar. E aí a gente tem para poder colocar aqui as sessões que a gente precisa lá. Então, se eu venho aqui, por exemplo, ó, eu posso vir aqui e fazer esse include, once, tal, mas cadê a parte do template que eu estou querendo achar para mostrar para vocês? Acho que é extends. Aí, ó, extends. Aí na extends a gente fala que que ele vai estender aquele layout, ou seja, que a gente está falando que aquela página ela vai utilizar aquele layout para poder fazer a utilização. E aí a gente define as seções e coloca o que é, tá vendo aqui dentro? E aí a gente vai preenchendo elas dessa maneira. Então, por exemplo, eu vim aqui definir que o meu template ele tem duas seções. Uma seção chamada cadastro e outra chamada listagem. O cadastro é essa parte aqui, ó, que está desse início desse form até o final. Então, ao invés de eu pôr novamente esse HTML, esse CSS, eu vou vir aqui e vou colocar tudo isso aqui dentro de um section de cadastro. Então, eu falo aqui, ó, esse aqui inicia a minha section de cadastro. Aí, o que vai ter no meu cadastro? Tá, vai ter o meu form e tá. Aqui termina a minha section de cadastro. Aqui se inicia a minha section de listagem. E aqui no final, onde termina essa table aqui, vai encerrar a minha section de listagem. E lá em cima eu tenho de vir aqui e falar extends. E aí onde eu coloquei lá, no nosso caso a gente colocou template.master. Então, template.master, que é o nome do nosso layout. Então, a partir do momento que eu faço isso aqui, eu estou falando que essa página aqui, ela está utilizando aquele template. Então, ela vai pegar primeiro aqui essa parte do meu primeiro projeto, depois vai ter o yield de cadastro. Ele vai pegar esse conteúdo aqui, vai renderizar lá dentro do yield de cadastro. E aí o yield de listagem, ele vai pegar esse conteúdo aqui e renderizar dentro da listagem. Eu vou só colocar aqui dentro de divs aqui, que vai ser uma div para cadastro. E eu vou colocar outra div para listagem, só para questão de organização mesmo. E aí agora? Ele já está rodando aqui. Se eu vier aqui atualizar no meu cliente, vocês podem ver que ainda não fez, basicamente não fez nada, porque eu ainda não cortei CSS nem nada. Mas observa que aqui o título aqui em cima já modificou para o título que está no meu template. E aí eu posso vir aqui, inclusive, e definir aqui que a gente vai ter um outro yield aqui, ó,
Aí eu vou pôr aqui, por exemplo, assim, título. Então, e aqui na minha página eu posso vir aqui e colocar uma section. Título e colocar alguma coisa aqui dentro. Se for só uma string, no meu caso aqui eu quero que só escreva uma string aqui mesmo, eu posso vir aqui e colocar dentro do própria definição. Então, estou falando que onde tiver como yield de título aqui, eu vou preencher com cadastro. No caso, eu vou pôr cadastro de cliente. Se eu vier aqui atualizar agora, olha lá, meu primeiro projeto, cadastro de clientes. E aí a gente consegue fazendo isso aqui de forma dinâmica. Ah, agora a outra página é outra coisa. Então eu venho lá e coloco um outro yield, ele vai substituir para outra página. Mas o que realmente importa é que a gente consegue vir aqui agora e colocar todas as estilizações apenas nesse template. E aí toda a estilização que eu aplicar vai refletir aqui para as minhas páginas posteriores. Então eu posso vir aqui e fazer a inserção do nosso link aqui, link ref. Aí eu quero utilizar o que está lá na pasta public. O que está na pasta public a gente chama a função de assets. Então é assets, aí eu vou chamar css barra, como é que é o nome lá que eu coloquei? Acho que é bootstrap.css. Então quer dizer que o que eu estou fazendo? Eu estou procurando, como a gente não tem o caminho físico, a gente só trabalha com o caminho relativo, tudo que está dentro daquela pasta public consegue ser acessado e gerado o caminho relativo dele por essa função assets. E aí a gente colocou essa função assets, eu falei qual que é o caminho que eu quero gerar, que é o css barra bootstrap. Quer dizer que nesse momento agora a minha página já vai ter bootstrap, então já é para ter um pouquinho diferente. Olha, ele não conseguiu, eu acho que é só asset. Asset, beleza, deixa eu ver se ele já conseguiu achar ele aqui. Ó, vocês podem ver que ele já achou tudo bonitinho. E aí agora nós temos de vir aqui e estilizar a nossa página. Por exemplo, engraçado, era para ele ter pego, então. Ué, o link não é href, não, eu acho que é hell style sheet. Direto eu coloco bootstrap. Já era para ele ter mudado a fonte. Aí, agora já pegou. Então já mudou a fonte aqui, bonitinha. Já está iniciando a aplicação do bootstrap para a gente. E aí agora eu posso vir aqui, eu já coloquei dentro da container e tal. Eu vou ter de vir aqui nas minhas inputs. Como eu não cadastrei isso aqui naquela hora lá, quando eu fiz a primeira vez, eu tenho de colocar aqui aquela classe de form group. E aí eu vou pôr aqui uma classe de role também. E aí eu vou dividir lá, por exemplo, o pronome vai ser call, por exemplo, eu posso pôr, como são 5 campos, eu vou pôr o nome com call 6. Pode ser. E aí eu coloco os outros aqui com, vou pôr todos com call 6 aqui, bonitinho. Tá lá. Aí agora eu tenho de pôr aqui no meu, depois aqui no input, eu tenho de colocar a class form control também, só para fazer aquelas estilizações padrão lá do Bootstrap. Coloquei a classe de form control aqui, nesses camaradas. Tá lá, já estilizou bem. Agora eu vou pegar os meus links aqui no botão, a classe desse aqui vai ser btn, eu posso pôr, por exemplo, a primary, que eu acho que é a verdinho. Deixa eu ver. Ficou azul. É green. Não, é primary success. Acho que é assim mesmo. Beleza. Aí eu vou vir aqui nesse meu graph aqui. Eu posso pôr uma classe nele aqui também. btn primary. Ele vai ficar azul. Ah, não estou gostando disso aqui. Eu posso vir lá, por exemplo, na minha página. E além disso ainda criar um custom lá. Então eu vou vir na public CSS. Ainda vou criar aqui uma custom.css. E aí eu vou pôr uma classe aqui, .bottom, que ela faz aquele botãozinho só para ele estilizar aqui, padding top para 30 pixels. É margem top, na verdade. Que eu só quero alinhar aqueles camaradas lá. Aí eu vou vir aqui, vou incorporar ele aqui na minha coisa aqui, custom. Aí eu vou colocar, além disso, eu vou colocar essa classe de bottom aqui nos meus camaradas. Beleza. Ficou 30, ficou até muito, vou pôr uns 20 aqui. Só para poder dar essa alinhada aqui que eu
preocupar muito com isso. Então nós temos aqui, nós já demos uma estilizada aqui, Agora nós temos a última coisa que era a nossa tabela aqui, então eu vou pôr uma classe dela aqui, eu não vou tirar essa table dela aqui, aí eu vou pôr a table stripped, que é aquela zebradinha, beleza? E aí eu vou pôr aqui nesses botões aqui também, eu vou pôr a classe btn warning. E nesse outro aqui, vou pôr a classe de btn danger. Eu não sei, acho que é isso mesmo. Que é o amarelo e o vermelho. Tá lá. Então, deu para dar uma estilizada aqui, utilizando o CSS aí bem rápido. Tem muito segredo. E aí, o que a gente colocou aqui na master, igual eu comentei com vocês, mais importante ele fica. Mas o mais interessante é que a gente consegue vir aqui na nossa master e adicionar outros componentes que vão ser fixos também. Por exemplo, eu vou querer aqui para o meu projeto, eu vou querer que tenha um menu. Pode ser um menu lateral, pode ser um menu superior. Eu quero que tenha um menu. Esse menu, ele nunca vai estar mudando, independente de qual que é a página que eu tiver, o meu menu sempre vai se manter. Então, eu vou vir aqui, vou entrar no nosso amigo W3 Schools aqui, só para mim ter uma noção de como que monta o menu. Olha, eles até mudaram o site, porque eu não sei de cabeça como montar um menu do Bootstrap, não. Então, eu vou entrar aqui no Bootstrap 4, aí eu vou procurar aqui, por exemplo, navbar. Aí ele vai montar uma navbar lá para mim. Deixa eu pensar como que eu quero. Aqui tanto faz para mim. Aqui está Collapse Navbar, por exemplo, eu posso vir aqui fazer dessa forma. Então vocês verificam aí o que vocês querem aí. Isso aqui é bem tranquilo mesmo. Eu vou procurar a mais simples que tem, que é essa daqui mesmo. Acho que não vai ter muito segredo não, aqui é a Basic Navbar. Então eu crio uma nave, coloco essas classes aqui, no caso eu vou colocar essas classes de BG Class aí, bonitinho. Lembrando, a navbar tem que estar fora do container, porque se ela estiver dentro do container, ela perde aquelas bordas laterais, a não ser que vocês queiram fazer dessa forma. E aí eu vou colocar aqui eu tenho que colocar, tá vendo, é uma lista não ordenada, uma UL, e dentro deles aqui eu tenho a item e navlink. Beleza. Só que isso aqui a gente consegue colocar. Então, por exemplo, isso aqui seria cliente. Qual que é a rota? Barra cliente. Beleza. Aí eu coloquei lá no meu menu e já está lá o meu menu de cliente ali em cima, se eu entrar. Aí agora lembra lá que eu tenho aquela minha página inicial, eu posso vir aqui naquela página inicial lá, que é na Resources Views, eu tenho aquela teste, que é aquela página inicial, a Welcome lá. Ao invés de eu fazer isso aqui tudo, eu posso vir aqui, só trocar, por exemplo, eu colocar só aquela stand template e vou colocar aqui como home. Porque eu não quero mais nada nela, quero só que ela tenha home e o menu. Então eu vou entrar no meu projeto, aí ele vai estar aqui, tá vendo? A home vazia. Poderia colocar aqui tipo uma mensagem, um dashboard, qualquer coisa desse tipo. E aí já vai ter o meu menu. Se eu quiser entrar no meu cliente, eu clico aqui nessa parte do cliente. Eu posso inclusive colocar dentro do meu menu uma home aqui também. Então eu vou colocar aqui um link para home. E aí nós temos um menu agora que ele funciona, eu posso vir para home, que é aquela página inicial, posso vir para o cliente. E à medida que eu for fazendo as alterações aqui no template, ela já vai refletindo para todas as outras páginas que eu tenho dentro da minha aplicação. Então a gente consegue estilizar aqui de forma relativamente fácil, sem ter muito conhecimento de nada, que até mesmo se for para analisar a questão de habilidade com estilo, estilização, eu sou horrível. Mas a gente consegue deixar nossas visões aí relativamente interessantes. Obviamente, quem tem mais habilidade, quem gosta mais dessa área, consegue obter um desempenho bem melhor do que esse aqui que eu fiz. Mas tudo faz questão da área de atuação que vocês mais gostam mesmo. Para mim, isso aqui já está suficiente para a gente conseguir ir continuando aí. A aplicação aí do Bootstrap, desses templates, está tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida sobre esse aqui? Bem, podemos continuar aí?
Então beleza. Então vamos fazer o seguinte agora. Os nossos clientes aqui, eles têm aqui essas partes aqui de cadastro, que tem o nome, tem o CPF e tal, tem o e-mail, telefone. Depois nós vamos adicionar a máscara nesse negócio aqui. Mas tem algumas coisas aqui que estão meio ruins de usabilidade, por exemplo. Quando eu clico em editar, vou pegar o camarada aqui, clico em salvar, parece que não aconteceu nada, apesar de ter editado. Quando eu clico em excluir aqui, por exemplo, ele já exclui direto, ele não me pergunta, ele não me dá nenhum alerta, nem nada. Então vamos colocar umas mensagens, uns alertas, para a gente poder deixar o nosso código aí mais amigável para o usuário. Antes da gente ir para o próximo passo, só para a gente finalizar. A primeira coisa, eu vou vir aqui nesse botão aqui do excluir, eu vou colocar aqui a função de onClick nele, e vou pôr o confirm. Deseja realmente excluir. Por quê? Esse confirm, ele é um alerta que o próprio JavaScript divulga lá do navegador. E quando você clica nele aqui, ele vai abrir esse pop-up com 2 botões de confirmar e de cancelar. Se você cancelar, você vai interromper. E quando você der o OK, ele vai continuar. Por que isso aqui é interessante? Porque às vezes o usuário clica nesse botão aqui sem querer, você vai e confirma. Ações que são delicadas, que podem causar danos graves para o sistema, é interessante vocês terem esse viés de confirmação. Também pode utilizar alguma outra biblioteca para fazer isso aí, existem aqueles pop-ups todos trabalhados e tal. Nesse caso aqui a gente utiliza o próprio confirm aí, mas aí vocês podem utilizar outras bibliotecas. O funcionamento é o mesmo, você precisa de retornar, verificar, porque quando você coloca aqui num botão, esse onClick e coloca a função do return, se você fizer com que essa função aqui retorne falso, ele vai interromper a ação padrão do botão, né? Aquele prevent default. Então, quando você vai e coloca, por exemplo, se tivesse uma outra janelinha que ela te retornava true ou falso, se ela retornar falso, sempre vai interromper a ação do botão. Se ela retornar true, ele vai deixar continuar. E o confirm, ele faz justamente isso. Quando você clica em OK, ele confirma, ele retorna true. E quando você clica no cancelar, ele retorna falso. Então é só um comportamento que a gente consegue adicionar aqui que fica mais legal. Outra coisa que eu quero fazer é ter aqueles, pode ser tipo um alertzinho aqui em cima que aparece, tipo registro inserido com sucesso, registro atualizado com sucesso, alguma coisa assim. Deixa eu ver o que nós podemos utilizar, não é os cards eu acho, não, vai ser os collapse, não, é o toast, acho que é o toast que a gente vai trabalhar. Pode ser o toast também, não necessariamente, mas tem um outro que eu acho que era melhor, né? Esse aqui é o Scooter Spy, é o... Agora eu esqueci o nome. É o... Tooltip, não, Tooltip passar o mouse em cima. Eu não lembro qual que é o nome do componente. Aqui você tem os alertas, não vai ser o alerta, não. Vai ser esse aqui. Pode ser esse aqui, ó. É o alerta, que chama. Cadê alertas? Isso aqui, ó. Alerts. A gente vai ter essas mensagens aqui que vão aparecer lá em cima pra gente colocar lá. Então tá vendo? É só vir aqui, ó. Tem uma div do tipo a classe dela alert success. E a gente tem ali ela lá dentro. A gente consegue colocar aqui alert success e depois nós temos aí o danger também. Então eu posso vir aqui e cadastrar pelo menos 2 alertas. Um que vai ser o alerta de sucesso, salvo com sucesso, e outro do danger que foi tipo excluído com sucesso. Então eu vou vir aqui e vou pôr uma div de classe alert success. E eu vou pôr aqui salvo com sucesso. Aí ele vai, se eu atualizar minha página aqui, ele vai ficar lá, tá aparecendo aqui. Mas eu não quero que apareça toda hora, eu quero que apareça só depois de salvar. Então nós precisamos adicionar uma lógica lá do meu controlador para ele falar o seguinte: ô camarada, eu acabei de salvar, pode mostrar o alerta. Ou então, não, agora está na página normal, não quero mais mostrar esse alerta. Então a gente precisa fazer esse ajuste lá na parte do back-end para que ele envie uma mensagem para a minha página que está sendo renderizada para saber se ela tem de enviar o alerta ou não. E aí para isso a gente pode utilizar a session, que é a seção do nosso
da nossa navegação, aí a gente consegue trabalhar com essa seção. Essa seção serve justamente para que você guarde dados do usuário. Entre as requisições, por exemplo, você pode guardar o nome do usuário, você pode guardar se ele foi logado ou não. Por isso que às vezes quando vocês entram no site e vocês ficam parados e quando vocês tentam atualizar, aparece uma mensagem lá, tipo, a sua sessão expirou. Seria como se fossem as credenciais que você entra lá, e aí ela fica durando algum determinado tempo e as informações que você vai mexendo lá, elas vão ficando gravadas. Isso permite que você continue utilizando o site por um determinado período sem a necessidade de autenticação e tal. Mas além disso, a sessão pode ser utilizada para outras coisas. E aqui no Laravel a gente pode utilizar um termo que a gente chama que é o de flashear a sessão. O que seria flashear essa sessão? Seria que você desse um alerta, um momento que apenas na próxima requisição essa sessão vai ser válida. Isso é muito útil para a gente aqui quando a gente quer clicar em salvar. Por quê? Porque quando eu clico em salvar, aí eu posso ir lá e flashear a minha sessão e falar: opa, agora o cara acabou de salvar, então mostra esse alerta aqui. A partir do momento que ele fez qualquer outra coisa, esse valor da sessão sumiu, então ele já não existe mais. Então a gente consegue utilizar desse recurso aí para poder mostrar a mensagem apenas no momento que eu quero. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá no meu controller, pp, http, controllers, cliente controller. Nesse lugar aqui do save, antes de eu fazer o redirect, eu vou adicionar lá a minha sessão. Então, para me adicionar aqui, eu vou vir aqui na request, session, flash. E aí a sessão ela funciona em formato de dicionário. Então a gente tem de colocar sempre chave e valor. Então aí eu vou pôr, por exemplo, alguma coisa tipo status. Vou pôr ação. E aí eu vou pôr aqui salve. Dessa forma eu vou vir aqui e nesse momento, logo após eu clicar em salvar, a gente na minha sessão vai ter essa parte aqui dessa ação aqui. Eu só não lembro se esses parênteses aqui estão corretos ou se tem algum 2 pontos. Eu acho que aqui vai ser 2 pontos. Eu não tenho certeza aqui, mas vamos testar aqui. Se eu vier aqui editar esse camarada e clicar em salvar, olha lá. Request. Eu acho que é aqui que é o request, sim. Request, session, flash. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui. Não lembro de cabeça como que é agora. Tá, eu vou olhar lá no site só para eu poder pegar. Eu não lembro exatamente como que funciona a chamada lá no controle, se é com 2 pontos e tal. Request, session, parênteses. E ó, não é 2 pontos não, é esse aqui, ó. É a setinha, a chamada de função. Então, request, session, flash. Então ele vai lá e vai salvar a sessão. Vamos salvar. Beleza, tá salvando. Mas ainda continua aparecendo. E aí agora o que eu vou vir aqui e vou fazer? Lá no meu master.blade, eu vou vir aqui e vou ver, ó. Se... Aí eu vou pôr aqui session. Aqui que é com construtor de coisa. Se eu vou pôr aqui, ó, has, session. Aí eu vou pôr get. E aí eu vou pôr aqui lá, o ação. For igual a... Como é que eu coloquei lá? Foi salvo. Aí a gente vai renderizar essa parte aqui. Senão a gente não vai renderizar. Vamos ver se vai dar certo. A home está ok, não tem a renderização. O cliente está ok, não tem a renderização. Cliquei em editar, cliquei em salvar. Vocês podem ver que nesse momento existia aquela chave dentro da minha memória, dentro da minha sessão. Como tinha a chave na minha sessão, ele foi lá e mostrou o salvo com sucesso. Se eu vier aqui, por exemplo, e clicar em editar de novo, sumiu as informações. Quando eu vim aqui e clicar em salvar, vai aparecer o salvo com sucesso. Tá? Então, igual eu comentei, o flash que a gente faz aqui, a gente adiciona apenas na próxima requisição. Apenas até a próxima requisição que ele vai fazer. Então, na próxima requisição, existe uma chave na minha seção chamada ação, o conteúdo dela é salvo. E aí eu venho aqui no meu template e vejo, ó, existe uma chave na minha seção chamada ação, que o conteúdo dela é salvo? Se existir, quer dizer que eu tenho de mostrar esse alerta aqui, para a gente poder fazer a lógica da aplicação.
E aí eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa agora, só que com o excluído. Aí eu posso vir aqui e vou pôr um alert danger aqui, por exemplo. Eu vou pôr aqui excluído com sucesso. E aí eu vou vir lá no meu controle. Aqui no destroy vocês podem ver que não vem a request, igual veio lá no outro, mas a gente pode adicionar ela aqui tranquilamente. É só vir aqui, ó, adicionar o request, para que eu consiga utilizar a request dentro do meu método aqui também. E aí a mesma coisa, request, session, flash, e aí eu vou flashar a chave ação, só que ao invés de pôr salvo, agora eu vou colocar excluído. Então eu vou vir aqui, vamos testar. Eu vou criar um novo, aí eu vou pôr um nome aqui, excluir, um CPF qualquer, vou pôr um e-mail qualquer, um telefone qualquer, uma data de nascimento qualquer, salvei. Apareceu lá, salvo com sucesso. Aí eu quero excluir esse camarada, cliquei em excluir. Deseja realmente excluir? Ok. Aí já foi lá, excluiu e apareceu lá, excluído com sucesso. Então são pequenos detalhes que a gente vai fazendo aí na nossa aplicação, que é o mais interessante, igual eu já comentei com vocês. Como a gente está fazendo ali dentro do template, a única vez que eu fizer já vai ser aplicada para todas as outras telas. Então agora todas as nossas telas do sistema que pegarem e incorporarem essa funcionalidade aqui desse template, elas já vão ter essa tratativa da ação aqui já prontinha. Então se eu vier aqui criar um outro controlador e fizer uma outra coisa e quiser salvar, basta eu vir aqui e colocar essa mesma questão da sessão aqui e ele já vai marcar para mim que eu quero que ele vai utilizar aquele recurso, aquela lógica da renderização. Isso aqui, vocês podem ver que eu estou fazendo coisas simples, mas isso aqui pode ser expandido para diversas outras coisas. Vocês já viram às vezes quando vocês entram lá no Virtual IF e aparece uma notificação? Ele verifica, como que ele faz para verificar se aquela notificação deve aparecer ou não? É algo parecido com isso aqui. Ele verifica lá no seu banco de dados, se você tem notificações ou não. Geralmente ele vai adicionar na sessão. E aí se lá na sessão tiver marcado que você tem, ele vai lá e vai adicionar aquele ícone vermelhinho em volta e vai colocar o número de notificações. Às vezes quando está chegando lá no momento daquela avaliação que vocês fazem dos professores. Quando chega próximo daquela data, vocês já viram que quando vocês já entram no portal, ele já redireciona para aquele lugar. Por quê? Porque ele foi lá, quando ele fez o login, ele entrou lá no banco e carregou os primeiros dados. Aí, por exemplo, ele viu lá na sua sessão que você ainda não preencheu o seu formulário de avaliação dos professores, ele vai e já te redireciona para aquela página. Então existem várias coisas que a gente consegue ir fazendo para controle de renderização aqui, que são bem simples de serem aplicadas e que exigem pouco trabalho, mas que na hora que você chega a apresentar lá do lado do usuário, parece que é algo extremamente incrível. Então essas coisas assim eu nunca vou conseguir aqui com vocês esgotar tudo que é possível fazer. A minha ideia é mais dar uma visão geral do que é possível e aí vocês se adaptarem isso aqui para qualquer cenário que vocês vão chegar a trabalhar algum dia. E lembrando, mais uma vez, apesar disso aqui estar sendo feito em PHP, a lógica para você fazer isso aqui lá no Node.js, a lógica para você fazer isso aqui lá no C#, se você renderizar lá, a lógica para você fazer isso aqui no Java Web é a mesma. Você vai ter comunicação entre o back-end e o front-end pela sessão, ou até mesmo pode ser pela request também. Mas geralmente informações mais delicadas a gente coloca na sessão. E aí ele vai chegar lá e vai ver a sessão e a partir disso ele vai determinar essas informações. Outra coisa também, imagina lá no portal de novo, seu nome fica aparecendo lá em cima, sua foto. Não vai ser toda a página não vai ser cada página que você vai acessar, ele não vai fazer uma nova requisição para ver qual que é seu nome. Esse nome já foi guardado na sessão uma vez e aí ele vai sendo utilizado posteriormente nas outras telas. Ok? Quanto a essa parte aqui de trabalhar com uma sessão aqui, um pouquinho, alguma dúvida, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Dá um ok aí para mim, por favor, no chat, se a gente pode continuar. Ou se tem dúvidas. Claro, está dizendo tranquilo aí também.
Beleza. Acho que assim, é bem tranquilo. O mais importante é que vocês façam os trabalhos. Esse aqui eu tenho plena convicção que programação, esses negócios aqui, vocês só vão aprender fazendo. O que eu estou fazendo aqui é dando um tutorial mastigado para vocês aí do que vocês conseguem fazer. Mas na prática mesmo que vocês vão ver quais são os desafios de verdade e etc. Vamos adicionar mais algumas coisas aqui no nosso projeto para a gente poder trabalhar mais com ele aí, antes da gente finalizar e passar para a próxima etapa. O próximo passo que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero vir aqui e vou... Antes de eu colocar, eu ia falar para colocar a máscara, mas antes de eu colocar a máscara, eu quero adicionar um relacionamento para esse meu cadastro aqui, para a gente ver como que a gente vai fazer nesse momento, fazer um relacionamento. Então eu quero que esse meu cliente aqui, ele tenha um relacionamento, deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Vamos colocar um status no meu cliente. Então o meu cliente ele vai poder pertencer a 3 status. Ele pode estar ativo, ele pode estar inativo, 2 status no caso, ele pode estar ativo ou inativo. E aí, na verdade, esses status a gente vai deixar eles livres para serem cadastrados quantos quiserem. Então a gente vai criar uma tabela de status. E aí dentro dessa tabela a gente vai conseguir ir lá e cadastrar quais os status possíveis que o meu cliente vai ter. Depois, na hora que eu estiver cadastrando um cliente, eu vou vir aqui e vou poder selecionar qual status que aquele cliente está naquele momento. Se ele está, por exemplo, ativo, inativo, pendente, qualquer coisa desse tipo. Então nós vamos fazer isso. Como que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, já que eu vou criar uma nova tabela, eu vou ter de criar uma nova model aqui e uma nova migration. Então eu vou vir aqui, ó, create... No caso vai ser PHP Artisan Create Model. É isso mesmo? Artisan. Não, é Composer Create. É isso mesmo? Nossa, agora eu tô... Deixa eu só entrar aqui. Só para confirmar, mas é isso mesmo. Agora eu me confundi aqui. Não lembro. PHP Artisan Make 2 pontos Model, é isso? Por isso que eu estou viajando. PHP Artisan Make 2 pontos Model. Eu vou pôr o nome da model aqui, por exemplo, status. E eu quero criar a migration, eu vou pôr "-m" aqui nela também. Tá? Isso. Foi criada a minha model de status lá. Aí eu vou vir aqui, app models status. Aí eu vou vir aqui e vou pôr só aquela protected table. Eu vou chamar ela de status no banco, só para não ter risco da questão da pluralização quebrar. E aí eu vou ir lá na minha database migrations, e aí aqui na minha status, tá vendo? Ele já iria criar como status, eu vou criar ela só como status mesmo. Aí ela vai ter só um ID e um string. Bom, vou pôr ela aqui, tamanho 100, tá bom. Vamos rodar aqui a minha migration. Dessa forma, criou lá no banco. E agora nós vamos fazer um cadastro para esse camarada. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma PHP Artisan Make 2 pontos controller, status controller. Eu vou pôr ela como sendo resource. Beleza. E aí lá dentro das minhas views eu também vou criar. Então eu vou vir aqui app http controllers status controller. Vamos trabalhar com ele aqui agora. Eu vou vir aqui e vou pôr use app models status. Vou além disso, vou ir lá na minha arquivo de rotas lá, roads web, adicionar o meu novo camarada. Então vou vir aqui, vou incorporar aqui a minha status controller. E aí eu vou adicionar a rota de cliente aqui, status, usando a status controller. Vou, além disso, adicionar ela já no meu menu, que eu vou vir aqui pôr no status aqui também. E por último, vou criar a visão dessa rota para eu poder criar minha tela. Resources, views, aí eu vou pôr aqui dentro, eu vou criar aqui uma status
Eu vou criar uma index.plate aqui. Ok, o que eu vou vir aqui nessa aqui? Eu vou pôr extends aqui do... Como é que chama lá? É template.master. Aí eu vou pôr aqui a minha section de título. Vai ser cadastro de status. E eu vou pôr a section cadastro aqui. E vou pôr a minha inset. Aí agora eu vou vir aqui e vou criar um formulário aqui. Form, action, barra status, método, post. E aí eu vou pôr a classe de role nele aqui. Aí já vou vir aqui pôr o CSRF. E aí eu vou pôr uma div aqui, class form group code 6. E aqui agora a minha label, nome, a minha input. Eu não vou pôr velho por enquanto ainda não, que eu ainda não coloquei no trabalho do meu controller lá. Class form control. Beleza. Além disso, eu vou ter uma outra div dessa para colocar meus botõezinhos. Vou até pegar aqueles botões lá da outra lá, que estão prontinhos. E ficou faltando a minha hidden do ID, né? Depois eu coloco. Então, beleza. Se eu vier aqui no meu controller aqui agora e vou pôr uma return view aqui, ó. Status.index. Já é para pelo menos retornar a minha telinha lá. Não. Se eu vier aqui agora, já vai retornar a minha telinha. Então, adicionou o status lá em cima. Se eu clicar em status, já está aqui por enquanto. Não está dos mais bonitos não, mas já está funcionando. Nós vamos colocar aqui, eu vou padronizar igual do outro lá. E vou colocar um H1 aqui de cadastro. Então vamos começar lá no meu controle. Então eu vou começar aqui tendo o meu status, né? E agora eu vou ter de colocar a minha lista de status. Eu vou colocar assim porque não tem teoricamente, não teria uma pluralização para o português. Eu vou colocar do inglês mesmo. Eu passo todos e aí eu vou passar aqui dentro os meus elementos aqui. Status, recebe status. E a status vai receber status. Beleza. Consigo vir aqui agora e já criar meu hidden aqui. E colocar aqui dentro também do meu nome aqui. O nome. Beleza. Já vai funcionar aqui, pelo menos já vai aparecer. E aí agora eu já posso começar aqui na minha listagem. Vou vir aqui, vou criar minha listagem aqui. Vou até pegar aquele inicinho da listagem aqui, pelo menos até o TR aqui. Facilitar a minha vida. Aí eu fecho o TR. E eu vou pôr aqui mais dois aqui. Edit del. Depois foi edit del lá ou foi edit delete? Eu não lembro. Editar e excluir. Então vou padronizar. Aí fecha a TRID. E aí vamos rodar um tbore aqui. Aí fecha a table. Fiz um F11 aqui. E fecha a section. Vai aparecendo a tabelinha ali. Tal. Aí eu vou rodar um for each aqui.
E eu vou pegar aqui a tabela aqui só para facilitar a minha vida também, visto que vai ser quase tudo igual. O que muda? Vai ter aqui status ao invés de cliente. Eita, F12. Status ao invés de cliente. Aqui troca para status. Pronto. Não vai aparecer ninguém ainda porque não tem ninguém salvo. Lá no meu controller, vou fazer aqui a função de store aqui. Vou vir aqui, vou ver esse request get ID foi diferente de vazio. Eu comparei, foi diferente ou foi igual? Só para me padronizar. Foi igual a vazio. Status. E o status. Se não, aí desempenho status é igual. Status. Response find. E aí passando request get ID. Beleza. Aí eu atribuo o nome aqui. Salvo. Dou um session flash aqui. E já dou um return redirect barra status. Beleza, já é para salvar aqui o meu primeiro camarada. Estou atualizando aqui, então vamos pular ativo. Salvar. Já está lá. Inativo. Salvar. Está lá. Vamos continuando aí, fazendo o... Nós utilizamos foi o edit na última, não foi? Deixa eu ver o que colocou lá na listagem. Foi o edit. Então nós vamos lá no edit. Eu vou vir aqui, status igual a status find, recebendo o ID. E a status all. Return view status index e passa aqui os parâmetros também. Igualzinho lá da index. Só muda. Uma recebe um status já existentes. E a outra não. Se eu vier aqui em editar, eu vou pôr um teste aqui, só para verificar. Já está editando. Se eu vier aqui tirar, funciona normal também. E aí por último, vou excluir. Aí nós vamos lá, status, destroy, passa no ID, aí request, session, flash, ação excluída, return redirect barra status. Ou seja, excluir eu quero que volte para a principal. Eu vou cadastrar qualquer coisa aqui, teste. Cliquei em excluir, ok. Já foi lá e já excluiu. Então, nosso CRUD aí de status tá tranquilo, prontinho para funcionar. Agora, eu quero que esse status ele faça um relacionamento com o meu cliente. Então, eu vou ter de fazer alteração na minha tabela de cliente também. E, além disso, nós vamos ter de adicionar esse campo de status aqui e ele ser incorporado lá na minha... dentro da visão. Eu tenho de ir lá e colocar aqui a lista de status para ela aparecer aí e ser manipulada. Vamos começar fazendo a seguinte coisa. Eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser montar o select de status para ele poder já trazer aí para nós na tela. Como que eu vou fazer isso? Eu quero que o meu cliente controller ele tenha o select de status aparecendo. Então eu vou vir aqui no meu cliente, vou incorporar os status aqui também.
E aí eu vou adicionar ele, além de adicionar a lista de clientes que eu estou passando aqui, eu vou adicionar a lista de status aqui também. Tanto na hora de criar, quanto na hora de editar. Esse aqui nós já tínhamos trabalhado com o Find, né? Beleza. Isso aqui pronto. Vou vir aqui na minha index do meu cliente. Depois da data de nascimento aqui eu vou criar uma outra div. E eu vou pôr uma label aqui. Status. E aí eu vou criar um select aqui. Name. Status. Class. Form. Control. Aí, para eu poder criar as opções desse status, eu vou criar, além da option vazia aqui, eu vou rodar um for each dos meus status aqui. E para cada status que eu tenho, eu vou criar uma option. O valor dela vai ser status ID e o nome dela vai ser status nome. Então, como eu recebo a lista de status, eu rodo for each aqui e construo a minha lista de status aqui de forma dinâmica. Se eu vier aqui atualizar, tá lá os meus status que eu tenho, ativo e inativo. Se eu vier aqui cadastrar um outro status aqui, o status de teste, salvei. Se eu voltar lá no meu cliente, agora vai aparecer ativo, inativo e teste. Então, os nossos status estão aparecendo aqui selecionados para eu poder conseguir ir lá e salvar eles. Só porque a gente ainda não tem uma coluna no banco para fazer isso. Então eu preciso pegar e criar uma coluna lá no banco para eu poder conseguir salvar essa informação. E eu vou ter de agora, diferentemente das outras vezes que a gente criou a migration, a gente não vai criar uma migration para criar uma nova tabela. A gente vai criar uma migration para modificar. E aí tem como a gente fazer isso aqui também. Só mostrando aqui para vocês. Cadê? Table migrations. Tá. Então, olha aqui, ó, por exemplo, eu estou criando a tabela, a gente faz daquela forma. Mas eu posso vir aqui também e fazer o update da tabela, tá vendo? Basta eu vir aqui e criar um update aqui. E aí, na hora que eu estou fazendo a make migration lá, que a gente tem o make migration, vocês vão vir aqui e vai definir, tá vendo? Por exemplo, PHP artisan make migration. E aí vocês definem aqui o nome que quiser. E aí a gente vai colocar lá, por exemplo, sei lá, update, alguma coisa, update, pode ser, por exemplo, o update cliente, update qualquer coisa desse tipo aí. Aqui embaixo ele mostra a questão das tabelas lá, então a gente ainda vai precisar de utilizar aquela up e down lá, mas não vai ter nada de muito segredo. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar uma migration aqui, PHP artisan make migration, aí eu vou chamar ela aqui de update cliente status. Ela vai ser criada lá, database migrations, tá aqui, ó, update cliente status. E aí a gente vai ter as funções up and down aqui que nós vamos fazer. Por exemplo, para me atualizar a tabela, eu vou chamar aqui aquela tabela que eu quero fazer, e aí eu posso vir aqui adicionar uma coluna igual está adicionando aqui essa integer aqui. Então, esquema, table. Aí eu vou colocar lá cliente, e eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, function. Esse padrão aqui do blueprint, aqui, que é onde a gente vai modificar. E eu vou vir aqui e vou criar uma coluna. Só que o importante de vocês lembrarem é o seguinte, que a nossa
A nossa chave primária, quando a gente cria uma chave primária e vai criar uma chave estrangeira na outra tabela, a gente precisa que essa chave estrangeira ela tenha o mesmo tipo da chave primária. E aí a chave primária, quando ela é criada pelo Laravel aqui por padrão, ela é criada do tipo big integer e ela também é criada do tipo unsigned, que é aquela que não aceita sinal. Então eu vou vir aqui e vou criar tanto big int quanto eu quero quanto unsigned. Aqui ó, big integer que eu vou criar, então vai ser dessa forma aqui. E além disso eu preciso que ela seja unsigned, que é aqui. Mas tem, eu acho que tem uma foreign, se eu não me engano, agora que eu tô lembrando aqui, ó, foreign ID. Tá vendo? Eu posso criar essa forma aqui, é mais fácil. Foreign. Acho que isso aqui é novo, se eu não me engano. E aí eu vou criar uma foreign ID que vai se chamar status. E aí eu quero, eu posso inclusive criar aqui já para a classe direto. Isso aqui é interessante. Nem precisa de... Eu coloco aqui qual que é a classe que eu quero. Ah, muito legal. Então, foreign ID for, e aí eu vou vir aqui e vou colocar lá, por exemplo, status, 2.2. Class. Incorpore ele aqui em cima, isso é novidade, não existia antes. Legal. app models /status. Só para poder incorporar essa classe. Então, esse aqui já vai criar uma foreign ID para aquela minha classe. Muito interessante. Essa aqui é nova para mim também, eu não sabia. Então ele já vai criar uma chave estrangeira já da outra tabela lá, de acordo com a tabela que a gente definiu. Então a gente vai criar na tabela cliente uma chave estrangeira para a tabela status. Qual que é o padrão que ela utiliza? Ela sempre utiliza lá column underline ID. Então vai ser, por exemplo, assim, mas ela não me fala qual que é o nome dessa column. O ruim é só isso, eu não sei qual que é o nome da coluna que ele vai criar. Eu não sei se ele vai criar status underline ID. Provavelmente ele vai criar como sendo status underline ID. Vou até abrir o meu banco aqui, já para poder verificar isso. Tá lá meu primeiro lá. Vamos criar essa migration aqui, vamos ver o que ele vai aprontar. Então vou rodar aqui, pegar artisan migrate e vamos ver. Ele criou lá, vamos pegar aqui na tabelinha de cliente. Olha lá, ele criou a status ID e ele não criou a chave estrangeira. Ah, ele só cria a coluna. Então tá vendo, ele criou a coluna aqui, status underline ID, mas ele não criou a associação da chave estrangeira. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou remover essa coluna e vou remover aqui das migrations, para eu poder rodar ela de novo. E aí agora eu vou fazer ela de novo aqui, criando a associação. Eu pensei que ele já ia criar já a associação. Nesse caso aqui tanto faz. Então eu vou criar aqui foreign ID, vou chamar ela só de status. Não faz diferença para mim não, eu prefiro que ela seja chamada só de status. E aí agora eu vinculo essa tabela status para criar realmente a foreign key aqui. Que aí a foreign key, tá vendo? Eu crio, ó, foreign key. Eu chamo essa função foreign, determino qual que é o nome da minha tabela atual. E aí referências, qual que é o nome da coluna na outra tabela e qual que é o nome da outra tabela. Então vou vir aqui, ó, table foreign, vai ser a coluna status. Eu vou juntar com a coluna ID da tabela. Então, primeiro referências, a coluna ID, e aí eu coloco a tabela status. Então quer dizer que eu estou falando o seguinte, ó, eu vou fazer uma associação de chave estrangeira, utilizando a minha coluna status da minha tabela atual, com a coluna ID que está na outra tabela, e qual que é a outra tabela? Tabela status. Aí se vocês acharem melhor fazer tipo status underline ID, ou então ID status, fica à vontade. Eu geralmente gosto de trabalhar dessa forma aqui, como o próprio nome já diz. Então ele vai criar tanto a foreign ID quanto a chave estrangeira. Vou rodar aqui de novo a migrate, deu erro. Será que ele criou e eu que não vi? Deixa eu atualizar. Era cliente. Deixa eu ver se ele criou a chave estrangeira. Ah, ele vai dar problema por causa do seguinte. Como a gente já tem clientes dentro do nosso banco, o que acontece?
ele não vai conseguir definir os status. Pode ver que ele tentou colocar 0 aqui para todo mundo. Por quê? Porque ele, quando a gente coloca a chave estrangeira, ele não aceita que você tenha um cliente sem status. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou esvaziar minha tabela de clientes, e aí agora eu vou rodar meu foreign ID, minha migrate novamente. Nesse momento ela conseguiu ser criada com sucesso. Por quê? Porque aí agora não tem nenhum cliente que vai dar problema. Deixa eu desconectar e conectar aqui de novo. Lá na cliente, status, e agora ela criou a chave estrangeira. Agora que eu não tenho nenhum cliente, ela foi criada. E aí na próxima vez que eu for salvar um cliente, agora se eu não digitar qual que é o status, ele vai dar inclusive erro. Se eu vier aqui tentar salvar meu cliente aqui, por exemplo, se eu vou testar aqui o teste, vou pôr qualquer coisa aqui. Como a gente ainda não definiu o status lá no meu controller, na hora que eu salvar, ele vai reclamar aqui que isso aqui não é um e-mail. Na hora que eu salvar, ele não está rodando, né, gente? Na hora que eu salvar, ele vai dar erro falando que justamente a coluna status não tem valor. É por isso que é o problema. Então a gente precisa pegar aqui essa coluna status aqui que já está aparecendo aqui na tela. Eu tenho de vir aqui no meu cliente controller e vincular ele aqui na hora de salvar. Então além de salvar o nome, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento, eu vim aqui e vou falar cliente status, recebe o request, get status. Dessa forma ele vai salvar aqui com esse status que eu vincular aqui, por exemplo, nesse caso aqui o cliente vai estar ativo. Então ele foi lá e salvou. Se eu vier aqui no banco, cadê? Pode ver que o cliente está com status 1. Se eu vier aqui um outro aqui, por exemplo, Jean, faz aqui, o status aqui, eu vou pôr, por exemplo, o teste aqui, salvar. E vai salvar lá também com o status 4, que no caso o status de teste é o ID4. Então salvando aqui já está tudo ok. A última coisa que a gente precisa fazer é na hora que eu editar aqui, ele ainda não está trazendo qual que é o camarada selecionado, porque a gente não fez o tratativa para isso. Então lá na minha index, eu tenho que vir aqui e verificar. Eu posso fazer isso aqui de várias formas. Eu vou fazer assim, se status for igual a cliente status, ou seja, se o status que eu estou mexendo agora é igual ao que eu tenho no meu cliente, eu vou fazer uma coisa, se não, eu vou fazer outra. Aí se for igual, eu vou deixar essa option aqui, só que eu vou colocar um selected nela aqui. Se não, eu deixo ela sem o selected. Dessa forma, apenas o status que for igual ao status que está salvo pelo meu cliente vai aparecer com a propriedade selected. Vindo aqui editando agora. Não, aqui não é status, né? Aqui é status ID, que é o valor dele, que eu coloquei aqui dentro, por isso. Então vamos lá. Tá vendo? Esse cliente aqui está como status ativo, esse aqui está como status de teste. E os outros aqui, se eu vier criar um novo, como não vai ter, ele vai com status vazio. Tranquilo isso aqui também, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Tranquilo? Então vamos fazer a última coisa aqui para a gente finalizar por hoje, que é o seguinte. Eu quero que esse meu status ele apareça aqui na minha listagem. Então eu vou vir aqui e vou adicionar a coluna de status aqui na minha listagem. Então além de nome e e-mail que a gente tem aqui, eu vou colocar o status. E eu vou adicionar a coluna de status aqui também. Se eu vier aqui atualizar, o status está aparecendo aqui. Só porque o que acontece? Quando a gente está salvo no banco, no nosso cliente, a gente só tem o nosso status como sendo chave estrangeira. A gente precisa fazer a vinculação para conseguir fazer como se fosse um inner join. Então vamos verificar aqui como que a gente faz isso. Join library. Se eu vier aqui, Query Builder, essa aqui é uma interface que a gente tem que a gente consegue fazer a criação de queries novas. Basta eu vir aqui e importar essa facade aqui e aí eu consigo fazer joins aqui utilizando essa facade de DB. Seria como se fosse uma interface que me dá acesso para eu poder montar essas facades aqui de consulta dinâmica. Por quê? Se a gente pegar aqui e analisar, essa consulta que a gente faz aqui é apenas baseada em uma única tabela. Se eu quero fazer para mais de uma tabela, eu tenho de incorporar aqui lá para eu poder buscar.
Eu vou vir aqui, vou incorporar essa faquinha de DB aqui. E aí nas minhas clientes aqui, agora eu vou fazer tipo DB, dois pontos, table, aí eu quero cliente, que é o nome da minha tabela, e aí eu vou colocar por enquanto aqui a função list, vocês vão ver que não vai modificar nada, né? Função list lá, na verdade é a função get. Ela vai fazer como se eu tivesse do mesmo jeito, a tabela igualzinho. Aí agora eu quero fazer um join, então eu vou vir aqui fazer um join, que aí eu vou pegar a tabela de status, eu vou pôr on, aí eu vou colocar quais são as minhas condições, então vai ser, por exemplo, antes disso aqui eu vou pôr esse cliente aqui, eu vou chamar ele de C, por exemplo, S aqui, status S. Então eu quero aonde tiver o s.c.status igual s.id. Então quer dizer que eu estou juntando a minha tabela de cliente com a minha tabela status, aonde tiver onde o status desse aqui foi igual a esse daqui. Se a gente vier aqui atualizar, ele já vai dar um problema aqui acho que no join aqui, eu não sei se eu coloco esse join aqui já direto. Aqui embaixo, vamos dar uma olhada só no join aqui, ó. Ah, é porque logo depois aqui, não tem esse on aqui não. Só põe aqui, beleza? Ó, status S, onde o C status foi igual a SID. Vamos lá atualizar. Ele já trouxe aqui. E vocês podem ver que o nome aqui, ao invés de trazer o nome do cliente, ele trouxe o nome do status. Por quê? Porque as duas colunas têm o mesmo nome, ele não soube qual delas trazer. E aí agora a gente precisa de só no final ir lá e filtrar quais as colunas que eu quero trazer. E aí eu vou pôr aqui na select e determinar quais as colunas que eu quero. Select. Vou até quebrar isso aqui que fica melhor para vocês visualizarem. Então select. Aí eu vou querer selecionar o que? Vou querer o C.nome, que é o nome do cliente. Eu vou querer C.id, que eu preciso do ID para poder fazer as edições. Eu vou querer também o S.nome, aí eu vou chamar de status. Acho que é só isso que eu preciso. Eu preciso do nome, do ID e do status. Vamos ver se vai dar tudo certo. Não. Eu preciso do e-mail também. Então eu vou trazer aqui também C.email. Dessa forma, na hora que eu atualizar aqui, ele vai trazer já, como eu coloquei o mesmo nome lá, ele já vai trazer essa coluna status. E aí eu preciso vir aqui e copiar essa mesma ideia aqui para aqui embaixo na hora que eu fizer o edit. Isso aqui é obviamente o certo, depois a gente criar uma função específica só para retornar essa lista, que eu não preciso fazer essa cópia. Mas para facilitar a nossa vida, e funcionar também quando está editando, ele já vai aparecer aqui. E aí se eu vier aqui mudar o status, por exemplo, vou colocar esse aqui como inativo, na hora que ele atualizar, ele já vai modificar aqui também. Então é dessa forma aqui que a gente consegue fazer join aí para mostrar as nossas consultas. Eu coloco aqui a condição do join, cada um é separado numa string, e depois aqui embaixo eu coloco quais são os nomes das colunas que eu quero trazer. E aqui vocês conseguem fazer basicamente qualquer coisa, qualquer consulta, qualquer coisa que vocês fazem lá nos bancos de dados, vocês conseguem estar trabalhando aqui também. Ok? Fez bastante coisa hoje aqui, eu acho que se não tiver ficado nenhuma dúvida, a gente vai parar por aqui e aí na próxima aula a gente continua. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Vamos lá. Ok. Então observa aqui, ó, vou fazer um negócio aqui que o Everton me perguntou, que ele estava com um pouco de dúvidas, que é para a gente poder subir esse projeto aqui do zero no GitHub. Eu vou criar um novo link lá do GitHub só para me subir, só por questão educacional mesmo aqui nesse caso. Que aí eu vou subir ele do zero aqui só para poder finalizar. Então eu vou vir aqui lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser lá no github.com. Eu vou criar um novo projeto lá, né? Então é esse aqui que eu já existo hoje. Eu vou até copiar o nome dele aqui, que eu vou colocar underline 2, né? Então vai ser down 2.1 primeiro, underline 2. Eu vou criar o meu repositório aqui. A partir do momento que eu tenho meu repositório, eu tenho aqui a minha URL para eu poder fazer essa adição. Só que se vocês tiverem pego o meu projeto, ele está com a referência da minha URL. Então o que eu tenho de fazer, ó, se eu peguei o projeto?
Eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser nessa pasta .git aqui, que tem todas as referências do projeto que eu estou hoje. Eu vou vir aqui e vou apagar ela. Então eu vou apagar a pasta .git. Quer dizer que esse projeto aqui agora é como se eu tivesse do zero. Como se ele não existisse. No GitHub. E nem no Git. E aí agora aqui dentro eu vou fazer aquele mesmo passo lá que a gente já viu. Então, primeira coisa, git init. Aí git add, vou adicionar tudo, asterisco. E aí vou fazer git commit -m. Aí no caso aqui, primeiro commit novo repositório. Depois, aí agora eu vou pegar o que? Vou adicionar a minha URL remota, no caso aqui origin aqui, e vou pôr git push origin master. Então dessa forma, se vocês seguirem aqui, ó, tirando aqui que ao invés de ser DDU-IDME, você vai adicionar todos os seus aqui, só você seguir o passo a passo desse projeto aqui do GitHub aqui, ele já vai criar automaticamente lá para nós. Já subiu provavelmente. Vou atualizar aqui. Tá lá o meu projeto lá, no novo repositório. Então, bem tranquilo. Exclui a pasta do Git e aí faz o passo a passo aqui do GitHub do zero. Se vocês tiverem pego o meu projeto para, por exemplo, fazer um trabalho e quer trabalhar sobre ele, só isso aqui que vocês precisam fazer. Ok? Então, beleza, pessoal. Vou publicar aqui esse novo URL agora que a gente vai trabalhar. E aí, a gente continua então na próxima aula, na semana que vem. Boa noite para vocês e até semana que vem aí. Deixa eu ver se o Carlos está digitando alguma dúvida. Boa noite. Beleza, boa noite.